Olá, eu sou o pastor Ricardo Vasconcelos do Ministério Família de Sucesso e nós vamos falar de mais um assunto hoje. E o tema de hoje é: quero me separar, pastor, eu mereço ser feliz. Eu tenho ouvido muito as pessoas falarem isso hoje em dia, que estão enfrentando algum tipo de problema no seu casamento, né? E aí as razões são as mais variadas possíveis. Eu não sei o que você pode estar enfrentando, mas pode ser incompatibilidade de gênios, podem ser muitas brigas, pode ser algum tipo de decepção que você teve, alguma situação que você está vivendo na área da intimidade sexual, porque esse tipo de sentimento de frustração, de vontade de casar com outra pessoa, de questionar se casou com a pessoa certa, esse desejo que todo mundo tem, é claro, de ter uma família, um casamento de sucesso, feliz, realizador, pode não estar acontecendo com você, seja lá por que motivo for, e aí vem uma pergunta no nosso coração e também uma pressão hoje. Existe uma pressão social. Eu acho que essa luta contra a família sempre existiu e hoje em dia ela está muito forte. E há uma coisa do tipo, ó, você merece ser feliz. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de bondade, Deus é um Deus de graça. Será que é da vontade de Deus que eu vivo essa vida que eu vivo, pastor? Eu não posso acreditar que Deus, que é o meu Pai, que Deus que me ama e que eu tenho que viver mal, infeliz ou até mesmo fazendo a pessoa com quem eu estou vivendo também infeliz, num casamento que não é produtivo, num casamento que não realiza, que a minha vontade é desistir e por aí vai. E aí, o que acontece quando um casal está vivendo um tempo, quando a pessoa está vivendo um tempo de vontade de separar, vontade de não ter mais casamento ou pensando num outro tipo de relacionamento? Será que essa afirmação, eu mereço ser feliz, o que a Bíblia fala sobre isso? E a gente quer tratar desse assunto nesses primeiros socorros aí para tentar te esclarecer e te ajudar a resolver e a, de alguma forma, encontrar um caminho para a solução do problema. Então, a primeira coisa que eu quero falar hoje, eu quero transformar essa ministração em algumas perguntas, é: a separação, o divórcio é a solução? Será que a solução é essa? Separar, divorciar? Então vamos pensar numa coisa. Milhares de casais no Brasil e no mundo inteiro têm se separado. E não tem sido a solução, não tem resolvido o problema. A gente tem aí, eu não vou citar nomes, mas eu sei que você acompanha, já ouviu falar, um monte de gente dentro da igreja, infelizmente, e fora, que se separaram porque estavam vivendo uma situação de crise ou porque achavam que mereciam ser felizes e entraram num segundo, num terceiro, num quarto casamento. Pensa comigo, eu sei que você é uma pessoa inteligente, pensa comigo. Quando você foi casar, você acreditava que ia ser feliz? Quando você foi entrar no relacionamento, o que você achou que ia acontecer? Que ia dar tudo certo. E de repente você entrou num relacionamento, está enfrentando problema, crise, dificuldade, e agora você está se permitindo ser enganado e pensando: se eu me separar, eu vou casar de novo e agora eu vou ser feliz. Você não pensou que ia ser feliz quando você pensou no primeiro casamento? Você não pensou que ia entrar no casamento, que ia dar tudo certo? Você está com o mesmo pensamento, você está entrando agora ou querendo entrar num segundo relacionamento acreditando na mesma coisa que você acreditava antes de casar. Eu agora vou separar, vou encontrar outra pessoa e agora eu vou ser feliz. E eu quero te perguntar: qual é a garantia de que você vai entrar em outro relacionamento com outra pessoa com a mesma expectativa que você tinha quando entrou no primeiro relacionamento de felicidade e realização? Como é que você pode garantir que agora, nesse segundo, vai dar certo e que vai funcionar? Não há como garantir. Por quê? Porque a separação não é a solução. Porque querer um casamento perfeito
não é a solução, porque achar que trocar de marido vai resolver o problema. E eu quero te falar uma coisa, trocar de marido, minha querida, é trocar de problema. Trocar de mulher, meu amigo, é trocar de problema, porque todo mundo tem problema. Todo mundo tem defeito, nós somos imperfeitos, diferentes e seja lá com quem você for se relacionar um dia, você vai ter conflito, você vai ter problema. A Bíblia diz, como um ferro com ferro se afia, é assim o amigo com o seu companheiro. Então, eu quero afirmar, eu quero responder a pergunta que eu te fiz. Separação não é a solução. Acredite em mim, trabalho com casais e família há muitos anos, e eu tenho encontrado centenas, milhares de casais que pensam a mesma coisa que talvez você está pensando agora. Pastor, a solução do meu problema é a separação, a solução do meu problema é o divórcio, a solução do meu problema é eu casar de novo, porque afinal de contas, essa é uma das coisas que as pessoas pensam, mas como a gente tem ouvido isso demais, a gente colocou essa ênfase, essa máxima nesse tema, eu mereço ser feliz. Então, não é a solução. O divórcio não solucionou o relacionamento de ninguém e não vai ser você que vai encontrar essa solução. A segunda pergunta que eu quero te fazer é o melhor para a sua família? Será que a separação é a melhor opção, é o melhor caminho para a sua família? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu encontro muita gente que não tem tido um casamento feliz, realizador, por causa de um detalhe. Olha essa chave que eu quero trazer para você. Um detalhe. As pessoas, elas estão querendo algo que não existe. E isso, às vezes, é influência dos filmes e desenhos da televisão e de Hollywood e por aí vai. É a Branca de Neve, é a Bela Adormecida, é a Rapunzel, são os príncipes encantados, são as histórias de Hollywood lindas de amor, que criam uma coisa irreal, fantasiosa, utópica. Eu tenho falado muito para as pessoas que sonhar é a linguagem do espírito, sonhar é bênção, mas ilusão é maldição, porque a ilusão ela vai criar uma expectativa, ela vai criar uma ideia que nunca vai acontecer, ela é uma ilusão, diferente do sonho. Então, as pessoas estão às vezes à procura de um casamento, de um homem, de uma mulher que não existe. E essa é a razão porque às vezes você não consegue enxergar que o seu casamento é bom ou pode ser bom. Ele é bom, mas como você tem uma expectativa muito grande de família, de casamento, como você criou ilusões na sua cabeça, enganado pela cultura, pelos filmes, ou pela própria alma, enfim, você acabou criando uma expectativa em cima de uma pessoa, que pode ser o marido ou a esposa, irreal. E aí, se essa expectativa é uma ilusão e ela não é possível de acontecer, você acaba tendo algo bom e não reconhecendo que é bom. Ou você tem todo o potencial de ter um relacionamento e um casamento maravilhoso, feliz, satisfatório, nunca jamais perfeito, porque eu tô aqui, sou casado, vivo bem com a minha esposa, mas meu casamento não é perfeito, minha vida familiar não é perfeita, eu tenho luta, tenho problema, tenho dificuldade, tenho brigas, tenho desafios, assim como você. Agora, nos momentos em que eu enfrentei essas lutas, crises, brigas, problemas, ou hoje enfrento esse tipo de coisa, se eu pensar que a minha mulher deveria ser a mulher ideal que não briga, a mulher ideal que não tem problema, eu, o homem ideal, perfeito, física, emocional e espiritualmente, realmente eu não vou me satisfazer nem com ela e nem com ninguém. Então, não é o melhor para a sua família e talvez todo o ambiente que você está enxergando de problema nem seja real, seja uma ilusão dos dois lados. É a ilusão de querer algo perfeito e por causa disso está dentro de uma ilusão de que vive mal, quando na verdade vive bem. Eu encontro muitas mulheres que têm maridos maravilhosos e acham que eles são terríveis.
Homens que têm mulheres maravilhosas e acham que elas são terríveis. E o problema não está na pessoa. O problema está na lente de contato que ela está usando, que está com problema, que está com defeito. Então você tem que trocar essa lente de contato para você ver Deus, para você ver as qualidades, para você ver as coisas boas que a pessoa tem. Não é o melhor para a sua família. O problema pode estar girando exatamente em cima de você e fazer uma expectativa grande demais de algo que não existe. Põe uma coisa na sua cabeça, todo mundo enfrenta problema. Terceira pergunta que eu quero te fazer é o melhor para os seus filhos? Porque quando você fala eu mereço ser feliz, isso soa de uma forma aceitável, né? Todo mundo que ouvir isso vai dizer, claro que você merece ser feliz. Mas nós somos crentes, nós temos Deus, nós temos princípios cristãos. E você e o seu cônjuge, para essa realidade que eu vou falar, talvez o que eu vou falar não sirva para todo mundo, porque nem todo mundo tenha filhos nesse momento da vida, mas se você tem um filho, ou dois, ou três, se você tem filhos, eu quero dizer para você que os seus filhos vieram ao mundo por sua causa. Você quis ter filhos, você gerou os filhos, você colocou esses meninos aqui no mundo, colocou dentro da sua casa e de repente agora em nome da sua felicidade, você pode estar destruindo a felicidade dos seus filhos. E aí eu quero te perguntar, é justo, é certo você buscar a sua felicidade, quando a sua felicidade pode significar a infelicidade dos seus filhos? Então eu sempre cito alguns casos que a gente tem, que foram casos nacionais, né? A gente teve uma situação aqui em Brasília que rolaram em todos os jornais da época aqui, de um casal que se separou, comum, tinha uma filha, e mais ou menos de 8 a 9 meses depois, essa mulher encontrou um outro homem. Começaram um relacionamento e depois de um tempo namorando e tal, ela então colocou o camarada para morar com ela e a filha. E aí, algum tempo depois de estarem morando juntos, um dia a moça que trabalhava nessa casa chegou mais cedo do que o horário que deveria, ou foi num dia que não era combinado, e encontrou o namorado desta mulher violentando sexualmente aquela menininha, que eu não tenho certeza agora da idade, mas eu acho que tinha ali por volta de 3 aninhos, 2 aninhos de idade. Bom, pegou, isso foi para polícia e acabou de alguma forma caindo na mídia, e agora estava lá o pai revoltado na frente da televisão pedindo justiça e tal, e a população e os vizinhos e toda aquela situação. E a minha pergunta para esse pai, para esse homem, para essa mulher é: por que que você saiu da sua casa? Você era a proteção da sua família. Você era a proteção da sua filha. Eu sou a proteção da minha casa. Quando nós, em nome da felicidade, de maneira, deixa eu ser bem sincero com você, egoísta, dizemos eu mereço ser feliz, vou largar esse casamento por causa dos problemas que eu estou vivendo e vou atrás da minha felicidade, e a gente de repente tem filhos, nós estamos abalando a estrutura emocional deles, criando incertezas, insegurança, nós estamos gerando tantos problemas, a gente não tem como avaliar como a gente mexe na estrutura da criança, na segurança e por aí vai. Além do que, a pergunta que fica para você é: se você sair da sua casa hoje em nome dessa felicidade ou por qualquer motivo que seja, eu quero te perguntar, quem vai entrar na história da sua criança? Que homem, ao se relacionar com a sua esposa, ou que mulher com o seu marido, que agora vai estar solteiro porque você foi embora, e agora ele arrumou um homem novo, um namorado, um novo marido, uma nova esposa, quem é essa pessoa? Ele é pedófilo? Ele é desequilibrado? Ele vai agredir fisicamente? Ele vai violentar? Ele vai ensinar princípios contrários ao que você acredita? Valores diferentes? Não tem como a gente saber. Então isso não é o melhor, com certeza absoluta, para você. Mas certamente não é o melhor para os seus filhos. Os filhos não merecem que os pais
em nome da felicidade própria, abandone a sua casa, traga uma falta de estrutura. E por mais que isso hoje aconteça, e por mais que isso hoje pareça normal, meu querido, minha querida, isso não pode ser levado dessa forma. Muito do caos que a gente está vivendo hoje, social, familiar, é exatamente por achar normal o que não é normal. E não é normal você, porque está enfrentando um problema conjugal, uma dificuldade no seu casamento, família, abandonar. Por quê? Porque existe solução, porque existe transformação, porque existem meios e caminhos de resolver os problemas que você está vivendo. Então, a minha pergunta é o melhor para os seus filhos? Claro que não é o melhor para os filhos serem criados longe dos pais. Outra coisa importante que a gente tem que falar a pergunta é o melhor para você? Será que você abandonar um relacionamento para viver sozinho ou para começar outro relacionamento é o melhor para você? Será que isso, como eu falei no início, realmente é uma certeza de resposta, de solução e de que agora eu vou encontrar a felicidade? Eu tenho uma mensagem que o tema dela é mitos sobre o casamento. Mitos sobre o casamento. E essa mensagem, eu falo nela exatamente isso. Um dos maiores mitos, uma das maiores mentiras sobre casamento é casar para ser feliz. Se a pessoa casa na intenção de ser feliz, ela já está cometendo um erro. Por quê? Porque pensa comigo, eu entrei num casamento para ser feliz. A minha mulher também entrou no casamento para ser feliz. Se eu estou buscando a minha felicidade e ela está buscando a felicidade dela, cada um vai atrás dos seus interesses. A gente vai buscar aquilo que nos interessa. E nós, inconscientemente, a gente acredita que a pessoa está ali para nos fazer feliz. E o que acontece? Não existe no mundo um ser humano capaz de suprir o outro, de realizar o outro, de... Olha, pastor, eu sei de um homem que pode me fazer feliz. Não existe, isso não existe. Essa felicidade tem que ser encontrada em Deus e em você mesmo. Por isso, quando um solteiro não é feliz solteiro, provavelmente ele não será feliz casado. Porque a pessoa que está vivendo uma infelicidade porque mora numa casa difícil, está passando uma situação difícil e ela diz o casamento me fará feliz, em outras palavras ela está dizendo fulano de tal me fará feliz. A obrigação, a responsabilidade é dele ou dela. E aí isso certamente vai trazer frustração. E esse é o princípio de quem quer se separar. Não estou feliz aqui, eu mereço ser feliz, vou casar com outra pessoa e você continua colocando a expectativa da sua felicidade em uma pessoa que não pode suprir você 100%. Só quem pode suprir o homem e a mulher 100% é Jesus, é Deus. Então, quando eu entro no casamento desfazendo essa mentira e com a motivação correta, qual é a motivação correta? Eu casei para fazer feliz. Olha aqui, eu estou aqui casando com o objetivo de fazer a minha esposa feliz. Eu vou em direção aos interesses dela. Eu quero servi-la, eu quero agradá-la, eu quero amá-la. E ela, por sua vez, entendeu isso também? Nós nos aproximamos, nós nos conectamos, nós nos abençoamos, nós nos servimos, nós criamos uma linha, um ciclo de fazer um pelo outro, de tentar melhorar um para o outro, e isso aproxima e isso torna, então, o casamento feliz da forma correta. Então, pensar que casar de novo vai te fazer feliz é de novo colocar a expectativa no lugar e na pessoa errada. Não é o melhor para você. Mas o mais importante vem agora. E o que é o mais importante? O mais importante, isso aqui é para quem tem a palavra de Deus como seu livro de regra, fé e prática. Para mim, para quem é cristão, para quem tem Jesus, para quem acredita na salvação em Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, mais do que a lei brasileira ou a lei de qualquer país, mais do que eu acho, mais do que você acha, mais do que qualquer coisa, o que a Bíblia fala sobre isso?
A pergunta final é: e Deus? O que Deus pensa disso, pastor? Bom, de maneira profunda, para você entender esse assunto, existe o livro Divórcio e Novo Casamento, o que a Bíblia fala sobre isso. Porém, eu quero dizer para você uma coisa: se você é cristão, se você serve a Deus, se você quer seguir a palavra de Deus, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. O que a Bíblia diz? O que Deus ajuntou, Mateus 19, Jesus dizendo, não o separe o homem. O que a Bíblia diz lá em Gênesis? Deus uniu e fez deles uma só carne. A separação não é uma opção legítima para o cristão. A separação e o divórcio não é uma opção que deva ser considerada por alguém que segue a Bíblia como palavra de Deus. Então, preste atenção. Existem exceções, pastor? Há alguma coisa na Bíblia que me permita me separar e casar novamente? Existe. Eu vou citar aqui, mas eu preciso que, se você quer saber de fato sobre o assunto, adquira o livro, entre no site Família de Sucesso e veja sobre o assunto profundamente. 4 situações na Bíblia não é para fazer, mas permitem um divórcio e um novo casamento, ou um novo casamento, que seria uma indiscutível, ninguém tem dúvida, é a pessoa morreu. O cônjuge morreu, eu posso casar de novo? Pode. E a gente até brinca aqui, e é uma brincadeira com fundo de verdade, porque tem gente que começa a orar para o marido morrer. A orar para a mulher morrer. Meu Deus do céu, Senhor me livra, abençoa, leva. Essa oração não pode ser feita e Deus não ouve essa oração. Então, mas se a pessoa morreu, pode casar de novo. Primeira situação. Segunda situação, se a pessoa não era crente. Pastor, eu não era crente, eu não tinha Jesus, eu não tinha conhecimento da palavra, da verdade, fui casado, me separei e agora eu me converti e não há possibilidade de voltar para o outro casamento. A pessoa já está casada, a pessoa já não quer mais, e agora? Bom, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, você está livre para casar novamente. Pastor, qual é a terceira situação? Você foi traído, houve adultério. Pastor, um adultério comprovado, aconteceu, eu posso me separar e casar de novo? Pode. Existem muitas nuances aqui, muita coisa para ser vista, cada caso é um caso. Nós estamos aqui só nos primeiros socorros. Eu estou num momento de falar para você que está pensando em separar. Se aconteceu isso, estude mais, leia sobre isso, mas é permitido. E no caso de ser abandonado pela fé. Por que eu sou crente, meu marido e minha mulher me largaram? Por que eu sou crente, eu fui abandonado? E agora, pastor, já que eu fui abandonado, o apóstolo Paulo diz, em tais casos, não está sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã, Deus os tem chamado à paz. Mas fora desses 4 casos, pastor, eu poderia me separar e casar novamente? Não. Não pode, não é bíblico, não é legal, não é correto aos olhos de Deus. E ainda tem um agravante maior. Se você se separar e casar de novo à luz da Bíblia, você vai estar vivendo em adultério. E a Bíblia diz que os adúlteros não entrarão no reino de Deus. E agora, nessa parte final, a gente volta para o início. Qual é o grande objetivo de você estar querendo separar? Pastor, estou querendo me separar para ser feliz. Não há garantia que você vai ser feliz. Não é o melhor para a sua família, não é o melhor para os seus filhos, não é o melhor para você, não é o melhor para o seu cônjuge, não é o melhor para a sociedade, não é o melhor para a igreja, não é a vontade de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta: como é que você vai ser feliz fazendo uma coisa que Deus não abençoa? Como é que você vai ser feliz fazendo uma coisa que Deus não aprova, condena e a Bíblia diz que ele odeia o divórcio? E como é que você vai ser feliz se a Bíblia diz que você vai estar vivendo em adultério e o fim disso é perder o reino de Deus, é perder a salvação, é perder as bênçãos do céu, do Senhor? Não tem como ser feliz. Então, meu querido, a solução para você é lute pela sua família, ore, leia, converse, peça ajuda,
Parabéns por ter adquirido essas ministrações, por estar ouvindo essa palavra. Se você está ouvindo isso, é porque você ainda quer, você ainda está lutando, você ainda tem esperança de viver alguma coisa. E isso é bom. Não deixe ninguém, nem nada matar em você a esperança, a fé e o amor. Mantenha a esperança, mantenha a fé, mantenha o amor. Pastor, mas eu sinto que eu não amo mais o meu cônjuge. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A Bíblia diz que o amor jamais acaba. Talvez o seu amor pode estar frio. Isso pode acontecer. Seu amor pode estar ferido. Seu amor pode estar apagado, mas ele existe. Ele existe, ele está aí dentro. E com a graça de Deus, e com oração, e com ajuda, e com ministrações como essa, participação de encontro de casais, leitura de livros edificantes nessa área, você com certeza vai encontrar o caminho que vai te levar a ser feliz, não é perfeito, ser feliz dentro desse casamento que você tem aí. Deus é o Deus do impossível. O maior interessado em mudar essa situação é o próprio Deus. Se você der um passo em direção a Deus, no sentido de eu vou lutar pelo meu casamento, eu vou lutar pela minha família, Deus vai dar 50 passos na sua direção para trazer essa vitória, para trazer a solução. Então, o importante aqui é elimine essa possibilidade. Tira do seu vocabulário a palavra divórcio e separação. Tira da sua cabeça que a separação vai trazer felicidade. Quando você eliminar essas coisas, portas, janelas, possibilidades vão surgir na sua mente, no seu coração e de Deus para você alcançar essa felicidade e essa vida abundante que Deus tem para nós, inclusive na família e no casamento, através do casamento e no casamento que você já tem. Então fique com essa palavra. E em nome de Jesus, não se separe, porque essa não é a solução e isso não vai te trazer felicidade.